Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. A paz esteja convosco. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, né? Sobre isso que eu quero falar com você. Vou pedir para colocar o texto ali, quem vai me ajudar hoje nessa manhã. Muito obrigada. Você pode abrir a sua Bíblia, seu smartphone. Eu quero que você acompanhe mesmo. Mas se de tudo você preferir não abrir a sua Bíblia, presta bastante atenção aqui em mim. Tá bom? Presta bastante atenção aqui em mim. Só se movimente assim se for muito necessário, para que o Senhor tenha liberdade de falar no seu coração. Vamos ler? Quantos acharam? Livro, muito bem, era só para ver se vocês estavam atentos. Eu falei, eu vou testar se eles estão bem acordados, né, Maria? Então vamos lá. João, capítulo 20, versículo 19. Deixa ele aberto aí, tá? João 20, 19. Vocês estão atentos, parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo, esse é o caminho. Muito obrigada. João 19. Quem achou diz amém. Quem não achou, como diz o pregador que esteve aqui na última semana, escola bíblica. Vamos lá? Eu quero ler com vocês. Você pode ler na sua versão, no 3, tá? Mas não precisa correr, ok? Então vamos lá comigo? 1, 2, 3. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando discípulos reunidos às portas trancadas, meio de Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Muito bem. Muito bem. Paz seja com vocês. Nós vamos depois meditar sobre esse cenário aqui. Então, você vai manter a sua Bíblia, o seu smartphone aberto só para ler isso, ok? Não se distraia. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês aqui acompanham diariamente notícias, ou pelo rádio, ou podcasts, ou via as redes sociais, notícias ou noticiários? Quantos aqui? Todo mundo, gente, não mente. Todo mundo acompanha a notícia aqui, sabe por quê? Porque se você usa isso aqui, ó, se você usa seu celular, um algoritmo que você acessa, ele vai mandar tudo para você o que está rolando naquele tema, naquele dia, daquela semana. Sim ou não? Sim, então todo mundo aqui acompanha a notícia, tá certo? Eu não vejo, porque eu não vejo TV aberta. Hoje a gente usa muito pouco TV aberta, é bem verdade. Mas a TVzinha que está na sua mão aí no celular, todo mundo acompanha, certo? E quantos aqui de vocês já ficaram nervosos ao acompanharem alguma notícia? Essa semana nós tivemos uma notícia bizarra, certo? Todo mundo aqui talvez saiba do que eu estou falando. Bizarra, né? A gente fica nervoso. A gente ouve uma questão de intolerância política, religiosa, chegar ao extremo de se assassinar uma pessoa, um pai de família de 2 filhos. Bizarro, certo? E isso, quando a gente ouve, acaba tirando a nossa paz. Sim ou não? Sim. E o pior de tudo isso é que a gente ainda ouve essa notícia e aí a gente ouve comentários maldosos de brasileiros aplaudindo porque uma outra pessoa foi morta, assassinada. Bizarro.
Sim ou não? Horrível. Que ponto nós chegamos? Então, essas notícias, elas mexem conosco. E, às vezes, isso rouba a nossa paz. A gente fica preocupado e pensando, meu Deus, para onde esse mundo está indo? Para onde nós estamos indo? Para onde está caminhando a humanidade? E eu quero falar sobre isso com você nessa manhã. Na verdade, é que a gente vive num mundo muito acelerado, cheio de notícias, cheio de informação, ela está ali a um clique e a gente ouve tudo, né? Você ouve muita coisa. Todas essas maldades, todas essas coisas ruins que a gente ouve, isso não é novidade, isso não espanta Deus, isso já acontecia lá desde o princípio, tá? No tempo de Noé, a Bíblia diz que todos os homens eram maus. O que você acha que era isso? Você acha que tinha o quê? Não era novidade. Todos os homens eram maus. A Bíblia relata isso. Nos tempos de Noé. Tá? Desde o princípio. Então, tudo isso, né, essa maldade hoje, ela só está mais visível. Porque hoje a gente está num mundo globalizado. Então, acontece lá na Europa, eu fico sabendo aqui no interior, em Maringá. Acontece lá no Ocidente, eu fico sabendo aqui. Mas isso já existia, desde que mundo era mundo. Então, uma das maldades, uma dessas coisas que tiram a nossa paz, por exemplo, quando a gente ouve essas notícias, pensa comigo. Eu vou tirar o óculos, porque senão eu não consigo enxergar aqui de perto. Tá, irmãos? Então, fique em paz, tá? Se eu ficar tirando, vou tirar toda hora, não enxergo mesmo. Então, vamos lá. Uma das notícias que a gente ouviu nesses últimos dias, tá? Só para você pensar comigo aí. Além dessa bizarrice aqui que eu falei, que sem comentários, abre parênteses, fecha parênteses, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que ela ainda está acontecendo, absurdo, né? Está acontecendo, afeta o mundo inteiro. Então, a gente ouve isso, aí a gente ouve que o barril do petróleo vai ficar mais caro, aí a gente já pensa na gasolina, que vai ficar mais cara, e a gente já começa a fazer conta. A gente já começa a fazer conta. A gente começa a fazer conta. E se você deixar, aquilo vai tirando a sua paz. Sim ou não? Sim, né? A crise econômica que vem através disso, a taxação dos produtos, né? Lá pelo Trump. Então, a gente já começa a fazer conta. Meu Deus do céu, então a carne vai ficar mais cara. E assim, e assim. E a blusinha que eu ia comprar lá na Shein ficou mais cara. É fato. Então, isso me tira a paz. Puxa vida, mas estava tão bom, agora ficou difícil. Então, agora eu vou ter que comprar na Shopee. Né? Tem um irmão nosso aqui, que era da nossa célula, que trabalha na Shopee. Não sei se ele está aí. Acho que não. Deve ter vindo à noite, o Harris. Ele é gerente da Shopee. A gente brinca muito com ele sobre isso. E aí, a gente também tem as notícias das guerras políticas, né? Nós chegamos ao absurdo de um ficar bravo com o outro, de não conversar com o outro, porque eu sou do partido A, eu sou do B, e, enfim. E a gente chega a tudo isso. E todas essas notícias, elas nos trazem descontentamento e tira, ao ponto de tirar a nossa paz. De perder o sono, ficar preocupado, pensando, ai meu Deus, e aquele outro lá, agora ele foi preso, e como é que vai ser ano que vem? É ano eleitoral, e aí você já começa a ficar preocupado, pensando, e quem que vai ser? Quem que vai se levantar da direita? Quem que vai se levantar da esquerda? E isso rouba a nossa paz. Patrícia, você é de esquerda ou de direita? Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma causa que eu tenho que militar, é a de Cristo. O resto, irmão, desculpa aí. Desculpa. Se eu não posso, se eu não milito a causa de Cristo, o que é militar a causa de Cristo? Se você tivesse vindo hoje ao módulo, nós estamos estudando sobre patrística, os precursores da fé, você entendeu o que eu estou dizendo. Se você não milita a causa de Cristo até aquele ponto,
entendeu? Como os pais da igreja lá, desde o princípio, então você não milita a causa de ninguém. É simples assim. Né? Então, eu milito a causa de Cristo. Claro que a gente não está alienado nesse mundo, né? Vocês estão entendendo, né, igreja? Vocês são ótimos, vocês entendem isso. Mas a gente milita a causa de Cristo. Você milita a causa de Cristo lá no trabalho? Você se levanta por ele ou você é um agentão secreto? Você dá bom testemunho dele em tudo que você faz ou você é o melhor que o James Bond? Ninguém sabe que você é dele. Então, se você milita a causa de Cristo, maravilha. Mas se não milita, irmão, desculpa, mas militar a causa de A ou B é insano. Mas vamos lá, já fechei esse parêntese. Então, diante de todas essas definições que eu falei para você, das notícias que a gente ouve e que vão roubando a nossa paz, eu quero falar com você hoje sobre paz. Quando eu cumprimentei você, que eu disse a paz seja com você, eu falei propositalmente. Porque essa foi a primeira palavra que Jesus fala com os discípulos. E a gente vai entrar nesse termo aqui já, quando Jesus ressurge. Né? Então, viver em paz. Mas, Patrícia, o que é essa palavra? Bom, primeiro vamos para a definição. No grego, a palavra paz, eu estou falando no grego, tá, gente? No grego, que às vezes você fala assim, não, mas paz não é shalom, né? Paz não é shalom? Shalom é no hebraico, ok? Então, no grego, a palavra paz, ela tem a conotação de eirene, o nome, né? É chamada eirene, assim mesmo que se pronuncia, tá? Eirene. E quando você está nervoso, você erra até a boca. E assim vai. O que significa eirene? Ausência de perturbação. Ausência de perturbação. Guarda essa palavra, guarda esse significado. No grego, paz é ausência de perturbação. Ok? Vamos voltar ao texto? Primeiro texto lá. Então, o que estava acontecendo? Jesus acabara de ser morto. Era o final do terceiro dia. Imagina o cenário. Consegue imaginar o cenário? Caiu a tarde. Ai, que tarde mais comprida. Imagina essas 3 tardes. Que coisa horrorosa. Caiu a tarde. Primeiro dia da semana. Aqueles a quem eles haviam seguido. Aqueles a quem eles haviam depositado toda a confiança. Aqueles a quem eles haviam deixado tudo para segui-lo. Agora estava morto. Frustração total. Medo, pavor. Então, eles estavam reunidos, 11 discípulos. E aqui eu abro um parênteses para você. Quando a Bíblia relata, ela coloca... quando ela fala em números, contagem de números ou de pessoas, normalmente ela só conta homens. Então, aqui fala que eram 11 dentro desse lugar. Mas não se contava crianças nem mulheres. Então, possivelmente, mais pessoas, ok? Eles possivelmente estavam com a família aqui, tá? Então, não fique imaginando que era só 11, ok? Porque era um costume deles não relatarem, nem na genealogia, nem nos registros, os nomes de crianças e mulheres. Eram os pais, eram os homens que eram relatados e contados, ok? Então, eles estavam de portas fechadas, trancados, com medo. Imagine, que frustração. Esse era o cenário. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós devotamos a nossa fé, naquilo que nós depositamos a nossa vida,
agora faliu. Eu deixei os negócios, imagina a mente deles, pensa com aquela mente daquela época. Eu deixei os negócios, eu deixei o meu pai, eu deixei a pescaria, eu deixei os meus vizinhos, eu deixei tudo para segui-lo. E agora ele morre crucificado, que era a pior morte, como um bandido mais vil. Então, o cenário era de medo, o cenário era de frustração, o cenário era de o que nós vamos fazer agora. Eu queria ser um mosquito naquela hora para ver a mente das mulheres de alguns, da sogra de Pedro que foi curada. Ela devia olhar para ele assim e ele desviar o olhar dela. E daí, o que vai ser agora? Era medo. Se matar o Messias, que era bom, que fazia tantas coisas, tantos sinais, imagine nós, réis mortais, e agora? Eu não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer. Nós vamos para a direita, vamos para a esquerda, nós vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a lançar as redes, o que nós vamos fazer? Então, esse era o sinal, medo. Esse era o cenário, medo. E aí, entra Jesus naquele lugar. Detalhe, ele não abre porta, tá? Entrou ali o maravilhoso. Ele não abriu porta, ele simplesmente transpassou. Ai, uau! Né? E ele entra naquele lugar e ele diz uma frase para eles. O que ele disse? Paz seja com vocês. O cenário era o pior possível, difícil. Roma estava em cima dos cristãos. Em cima. Estavam de olho em tudo que eles fizessem. A igreja estava vivendo, a igreja ali reunida estava vivendo o pior lugar, o pior momento possível. Insegurança quanto ao futuro, futuro dos filhos, futuro da mulher, futuro da casa, futuro da profissão. Dúvidas assim tinha um monte. Ponto de interrogação, todos na mente. E Jesus entra e ele dá uma palavra para eles. E ele poderia ter dito tanta coisa. Ele poderia ter dito assim: vai ficar tudo bem. Vou preparar uma casa melhor para vocês. Pedro, vou arrumar um emprego para você na cooperativa, lá no Cicobi. Fica sossegado, deixa comigo. Vou dar um seguro pesca para você. Uai, por que não? Você sabe que tem, né? Tem, né? Igual seguro-desemprego. Vou dar um seguro pesca para vocês. Vou dar a Bolsa Família. Fica tranquilo, eu vou suprir as necessidades de vocês. Irmãos, tudo isso Jesus poderia fazer. Mas ele falou uma coisa mais preciosa, que era o que eles iam mais precisar para o longo da jornada. A paz seja com vocês. Sabe o que ele estava dizendo? Glória a Deus mesmo. Ele estava querendo dizer: fiquem em paz. Eu estou nesse negócio. A paz seja com vocês, apesar do cenário ser tão difícil. Talvez você faça até essas perguntas, né? O que vai ser de mim agora? A mesma resposta de Jesus para você. Paz seja com você. Fique em paz. A gente ouve tanta coisa. A gente ouve tanta notícia. A gente ouve tanta informação. A gente ouve tantas vozes. Que isso muitas vezes rouba a nossa paz. Mas o Espírito Santo do Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: fique em paz. Paz seja com você. Agora, deixa eu falar um pouco sobre paz.
Lá no livro de Gálatas, em Gálatas, a carta escrita aos Gálatas, capítulo 5, 22, fala dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz é um fruto do Espírito. Então, nós podemos dizer que a paz, ela é prima da alegria. Normalmente, a pessoa que não está em paz, ela também não está alegre. Você já notou isso? Sim. Normalmente, quando você está atribulado, angustiado, quando você perde a paz, quando você se perturba com essas coisas ao redor, você perde a alegria também. É natural que você seja uma pessoa mais irritada. É natural que você perca o bom humor. É natural que você perca a leveza. Natural. Então, lembre-se disso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, eu estou fazendo essas perguntas para você porque eu quero te provocar a pensar. Olha para dentro de você e pensa como é que você está agora. Tem alguma coisa te perturbando? Tem alguma coisa, um pensamento que está exageradamente acelerado aí em você? Uma preocupação que está tomando a tua mente, o teu corpo, os teus pensamentos, ao ponto do teu corpo sentir dores, cansaço, estresse exagerado? Lembre-se do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, se eu não estou sentindo isso, se eu não estou vivendo isso, então está me faltando desse fruto. Eu preciso desentulhar isso. Isso está sendo sufocado pelas coisas dessa vida. E aqui é uma boa reflexão para a gente fazer, né? Se a paz, lá no grego, que se chama eirene, agora eu volto naquela palavrinha lá para você entender melhor, tá certo? Se a paz no grego, que se chama, que a palavra que define eirene é ausência de perturbação, eu preciso pensar, o que é que está me perturbando? Paz é ausência de perturbação. Se você está sentindo perturbações, você está muito incomodado, e a política, e a crise financeira, e as notícias, esse filho, esse marido, essa casa, essa igreja, esse ministério, essas coisas aqui que me apertam. Então, se você está sentindo essa perturbação, então você não está vivendo o eirene de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. É essa paz aqui. É essa paz aqui que Jesus saudou os discípulos e falou: a paz seja com vocês. É a ausência de perturbação. Agora, presta atenção. A ausência de perturbação não quer dizer que tudo tem que correr perfeitamente. É um quadradinho. Eu aceitei Jesus Cristo, eu recebi Ele como meu Senhor e Salvador, então agora tudo me vai bem. Isso é mentira. Isso é falácia. Porque para esses homens aqui, abnegados, que deixaram tudo, muito mais do que eu e você, muito mais, para seguir o mestre, estava faltando algumas coisas. Não estava tudo redondinho no quadradinho. No livro de João, um dos versículos que fala sobre isso, né, dessa falta de paz, ele diz... o próprio Jesus diz, João 16, 13, né? Nesse mundo, vocês terão aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer.
Então, ele não deixou ninguém enganado. É que a gente vai vendo tanta coisa e a gente vai entrando nessa cultura romanista de achar que as coisas conosco, porque agora nós aceitamos Jesus, então nós recebemos Ele como nosso autor, consumador da fé, suficiente, salvador. Então, nada de ruim pode nos acontecer. E a gente fecha aquele quadradinho e aí isso, quando acontece, nos rouba a paz. Então, ele não prometeu isso. Tá certo? Deixa eu dar um dado para você, então. Né? E antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que anda a sua paz? Você vai pensando aí comigo, tá? Vou te passando as informações e você vai fazendo uma análise, uma autoanálise. Como é que anda a sua paz? Você está... Alguma coisa tem tirado a tua paz? Você está ansioso? Deixa eu te dar um dado agora, uma informação. Eu entrei no site da OMS, Organização Mundial da Saúde, e em janeiro saiu essa pesquisa. O Brasil, acredite você, é o primeiro país, é o país em primeiro lugar no mundo que mais sofre de ansiedade. Pasme. Mas como assim? O país do futebol, o país abençoado por Deus, bonito por natureza, sim. O país que mais sofre, né, que mais tem casos de ansiedade do mundo, 9% da população, mais de 18 milhões de pessoas. Isso são dados colhidos pela OMS, mas de pessoas que procuram tratamentos de saúde. E os que não procuram? Então, a gente pode subir esse número. A gente pode subir esse número. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Isso é um caso de saúde pública, né? E a gente deve buscar ajuda. Nós devemos buscar ajuda. Um médico famoso na Faculdade de Medicina de Petrópolis, ele fez uma pesquisa, Dr. Tiago Coronato, ele é psiquiatra e professor nessa faculdade, e ele explica uma coisa. Ele explica que a ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse. Então, a gente ouve, até as crianças na escola, eles já falam isso, tá? É absurdo. Eles falam assim, ai, professora, pode deixar a porta aberta? Ah, porque eu tenho ansiedade. É verdade, criança de 9 anos. É sério, é sério. Deixa a porta aberta porque eu tenho ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Eu tomo remédio. Professora, deixa eu ir lá fora. Ah, mas está na hora da aula. Não, mas eu preciso ir lá fora, eu preciso tomar um ar. Por quê? Porque eu tenho ansiedade. É claro, gente, que, abre parênteses, existem outros fatores que desencadeiam tudo isso, né? A gente sabe que existe um lar, existe tantas outras coisas. Fecha o parênteses. Mas isso é tão comum. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, isso afeta a nossa vida. Então, a resposta natural do corpo a esse estresse exagerado, a essa falta de paz, gera ansiedade. Ai, mas por que, então, que a gente não vive em paz? Por que eu sou tão ansioso? Eu vou falar alguns porquês aqui, você vai vendo se você se identifica, tudo bem? Vamos seguindo? Então, vamos lá. Por que eu tenho ausência de paz? Por que eu não entro, Patrícia, nesse eirene, nessa falta de perturbação? Por que eu me sinto tão ansioso? Né? Por que esse excesso de preocupação? Porque às vezes a gente não resolve o passado, né? A coisa aconteceu lá comigo, lá atrás, ou alguma palavra, ou algo que eu ouvi e tal, e eu não resolvo aquilo. Eu coloco embaixo do tapete. E aí eu vou amargando aquilo. E eu vou amargando. E aonde eu vou, eu carrego aquilo ali. Eu estou no carro, eu estou lembrando. Eu estou na reunião de família, eu estou lembrando. Eu estou com os amigos, eu estou lembrando. Então, isso vai me causando perturbação. Falta de paz. Eu não resolvo o passado.
eu tenho... Por que que eu também não tenho paz? Por que que essa perturbação, essa ausência de perturbação fica sobre mim? Porque eu tenho pendências para serem perdoadas. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Não, aquilo lá que ele fez para mim foi demais. Não, aquilo lá eu não perdoo. Não, porque comigo é assim, é uma vez só. Aí você esquece que se você não perdoa, quem bebe o veneno é você. Você está achando que está dando para o outro. Então é você que está tomando o veneno. Então quantos anos aí você está tomando veneno? Você está tomando veneno? Veneno, veneno, veneno. E veneno, e você está achando que está matando o outro. Então, isso traz ausência de perturbação. Isso traz falta de paz. Por isso que você sente essa falta de paz. Outra causa, traumas para serem vencidos. Mas eu fui muito medroso. Eu também fui muito medrosa, já contei essa história aqui para vocês. Eu fui muito medrosa. Eu tinha medo do escuro. É inacreditável o que o diabo fazia comigo. Inacreditável. Quando eu me lembro disso, eu fico com tanta raiva, que às vezes eu estou em casa, eu estou orando, eu soco a cara dele no ar. Porque eu falo, como é que pôde me prender tanto tempo assim? Eu tinha medo do escuro. Os meus pais saíam para trabalhar e eu ficava em casa com as minhas irmãs. E sabe como que eu abria a porta? Eu abri a porta assim, minha mãe até conhece, os meus irmãos falam, porque eu sou desse jeito aqui, irmão, estou de vestidinho, mas eu sou brutona. Então, eu abri a porta assim, pá! Porque eu tinha medo de abrir a porta e ter alguém atrás. Esse era o grau do medo que eu sentia. Esse era o grau da possessão que ficava sobre mim. Mas entrou Jesus e me libertou. Então, eu tinha traumas para serem vencidos, muitos. Feridas. Outra causa, vamos lá, você vai anotando aí, tá? Vai pensando comigo e vai fazendo a sua autoanálise. Feridas para serem saradas. Não, mas isso aqui para mim foi demais. Isso está muito interligado, né? Com trauma e ferida. Não, isso aqui para mim foi demais. Não, aquilo lá que aconteceu, não, foi um desgaste muito grande, eu não quero nem ver. Eu fiz parte daquela igreja, mas pelo amor de Deus, o que eu passei lá, eu não quero nem ver, eu não passo nem na frente. Isso precisa ser vencido em nome de Jesus. Isso tira a nossa paz, né? Feridas para serem saradas, alguém te falou alguma coisa, você foi molestado e tantas outras coisas mais sérias. Mas isso precisa ser curado em nome de Jesus. Medo do futuro. Acabei de falar para vocês, eu era muito medrosa, absurdamente medrosa, né? E eu não sei de onde vinha isso, irmãos, porque se pensa numa pessoa que tem coragem hoje, sou eu. Essa sou eu de verdade, não aquela que Satanás queria imprimir em mim. Pensa numa pessoa que tem coragem. Eu tenho medo de poucas coisas me assombram, né? Mas normalmente eu sou corajosa. Eu sou corajosa. Então, às vezes eu vou com medo mesmo. Mas talvez você fique pensando aqui, o que pode roubar a tua paz? Então, vai anotando aí, medo do futuro. Medo do casamento. A gente ouve muitos jovens falando hoje, eu não quero casar. Não quero não. Sair da casa dos meus pais, vou assumir dívida, para quê? Mas, na verdade, ele não está falando da vida confortável que ele tem. Isso está falando de um medo que ele tem. Porque eu também tinha essa fala. Os meus pais tinham sérios problemas de relacionamento, eu era criança. O meu pai tinha problema com alcoolismo. Antes de conhecermos a Jesus, eram 5 filhos dentro de uma casa e uma crise absurda instalada. Então, às vezes, nós estávamos reunidos, sentados na mesa para comer, e eu verbalizava, com 8, 10 anos de idade, eu não quero me casar. Eu não vou casar. Eu estava falando de um medo. Eu não estava falando que eu não queria.
Porque ao mesmo tempo que eu fui crescendo, eu também usava a mesma frase. A gente sentava naquela mesa, que eu me lembro até hoje, na sala, com os meus 5 irmãos e os meus pais, um em cada ponta. E a gente falava assim, minha mãe falava assim, quantos filhos você quer ter? Eu falava, uma mesa cheia. Eu quero uma mesa cheia. Só tive uma. Deus só me deu uma. E graças a Deus por ela. Graças a Deus por ela. Mas então essa fala, ela não condizia. Eu tinha medo. Você tem medo de se casar, jovem? Não precisa ter medo. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Confia nele. Não tenha medo. Aquilo que se repetiu com os seus pais, não precisa necessariamente repetir-se com você. Jesus entrou na minha casa, mudou a realidade dos meus pais e mudou a minha vida. E vai mudar as minhas próximas gerações. Eu creio nisso plenamente. Então, não tenha medo. Medo do casamento, medo do futuro, né? Eu não quero ter filhos. Não precisa ter medo. Às vezes a gente vê casais que vão tendo mais filhos além de um e a gente começa a julgar. Meu Deus, como é que tem coragem de colocar filho nesse mundo? Esse mundo está terrível. Isso é medo. Essa fala é de medo. Quando o povo estava no deserto, passeando lá por 40 anos, porque desobedeceu a Deus, o próprio Deus aparece para eles e fala através de Moisés e fala assim, o negócio é o seguinte, tenham filhos, planta as coisas, vamos, celebra a festa no deserto, avança. Não mandou ninguém ficar paradinho. E aí a gente vem com esse discurso de que ter filho é absurdo nos dias de hoje. Deus me livre. Isso é medo. Incredulidade. Medo do divórcio. Né? Não. Eu estou casada aqui, mas o pensamento fica assim, meu Deus. E se ele me deixar? E se ela me deixar? Medo da velhice. Né? Eu estou envelhecendo, agora eu vou ser descartado, o meu tempo está passando. Medo da solidão. Isso tira a paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu descobri. Nunca mais, depois que você aceitou Jesus, você vai estar só. Nunca mais. Você nunca mais vai estar só. Solitude não é a mesma coisa que solidão. Você nunca mais vai estar só. Ele sempre vai estar do seu lado. O que vai ser de mim no futuro? Ele sempre vai estar com você todos os dias da sua vida. Você nunca mais vai estar só. Medo da morte. Medo do governo. Tem gente que está apavorado com medo do governo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem sério. Quem rege a sua vida? Por que você tem medo do governo? Poxa, Patrícia, mas você está alienada. Você não sabe do que está se passando. Olha, tudo isso aqui pode acontecer. Olha, é isso. Olha, é aquilo. Olha. Quem rege a tua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um Deus reinando, assentado no trono, soberanamente, que não perdeu absolutamente o controle de nada. Ele rege essa nação. Ele rege o mundo. A Bíblia diz que os reinos do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E que Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Uma palavra de Jesus em João 14, ele disse assim: eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou.
Mas eu não dou como o mundo dá. Sabe por quê? Porque a paz do mundo, às vezes, ela é preenchida de que jeito? Com álcool, um momento de paz, com drogas, com sexo, com dinheiro, com ostentação, com balada. Essa é a paz que o mundo dá. É aquela paz momentânea. Nossa, aí a pessoa ainda posta na rede social e você ainda fica com inveja, ela lá em cima da lancha, dançando, e aí ela escreve lá, good vibes. Aí você olha aquilo e fica assim, puxa vida, tô ruim, tô quebrado. Quem é que te falou que isso é paz? Eu vos deixo a paz para vocês. A minha paz eu dou, mas eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenha medo. Palavras de Jesus. Amém. Amém. Então ele disse, eu vos deixo a minha paz. Ele deu a paz para você como presente. O que você tem feito desse presente? O que eu tenho feito desse presente? Às vezes a gente ofende aquele que nos deu a paz como um presente, com a nossa incredulidade. A gente fica incrédulo e ofende a ele. Patrícia, mas como é que eu faço para conservar a paz nesses dias tão difíceis? Deixa eu falar uma coisa para você, e é uma resposta que o pastor Josimar sempre dá no gabinete. Quantas vezes uma pessoa senta com ele e precisa falar, e desabafar, e está com problema, e ele está ali para isso, e ele abençoa mesmo a nossa vida. E às vezes ela chega e fala, e ela está chorando, e ela está desesperada. Ele faz uma pergunta: como está a sua vida de devocional? Simples assim. Como é que está sendo o seu tempo com Jesus? Porque normalmente a paz, ela está muito relacionada ao tempo que eu gasto com meu mestre. O quanto eu me aproximo dele vai influenciar diretamente na minha paz. Então, se está te faltando, eu faço essa pergunta para você. Como é que tem sido o seu devocional? Como é que foi a sua semana, o seu melhor tempo com Jesus? Patrícia, como é que eu faço para conservar a paz? Isaías 26:3, ele fala assim: mas tu, Senhor, conservarás em plena paz aquele cuja mente está em ti. Como é que eu faço para conservar a paz? Minha mente tem que estar em Deus. Não dá. Não dá para ficar ouvindo essas notícias que se espremer sai sangue e achar que a minha paz vai ser conservada. Não dá. Não dá para eu ligar a televisão. Irmãos, e eu estou falando uma coisa que aqui às vezes a gente precisa fazer um exercício mesmo. Não dá para eu ligar a TV enquanto eu estou almoçando e ouvir, sabe aquele jornal lá que você ouve lá, que tem mais ou menos umas 2, 3 horas de duração lá, assim que você espremer, sai sangue? Você sabe mais ou menos aquilo que eu estou falando aqui, assim, regional aqui de Maringá, né, que a gente gosta. Que a gente assiste com o volume baixo para os vizinhos não ouvir que a gente tem vergonha, mas a gente adora saber de um babado. Hã? Quem nunca? Claro! Claro que você sabe do que eu estou falando. E a gente ouve aquilo lá enquanto a gente está almoçando. E aí, de repente, a gente vai ouvindo aquelas notícias, daqui a pouco a gente está com medo. Daqui a pouco a gente está ansioso. O filho demorou para chegar, você fala, sangue de Jesus tem poder. Passou um carro do SEAT, você fala, sangue de Jesus tem poder. Senhor, minha filha está na rua. Espírito Santo de Deus, meu Deus do céu. Então aquilo vai roubando a nossa paz. Irmãos, enchei-vos do Espírito.
enchei-vos do Espírito. Não dá para conservar a paz tendo tanta má informação ocupando nossa mente e a nossa vida. Sabe aqueles, eu preciso falar. Sabe aqueles, oh meu Deus, como chama? Aqueles postzinhos que a pessoa envia do Kawaii, do YouTube, com aquelas teorias da conspiração, do pelo amor de Deus, misericórdia para você, que você abre aquilo e fala, está tudo perdido. Você vai morrer se você continuar ouvindo isso. Irmãos, mandou aquilo lá para mim, não perde tempo não, porque eu nem abro, tá? Eu só faço assim, limpar. Eu não dou conta, desculpa. Eu não dou conta. Eu fiz um acordo com o Senhor e eu estou avançando nisso. Eu fiz um acordo com Ele. Senhor, eu não quero mais saber desse tipo de notícia. Eu quero ouvir notícias do céu. O que o céu tem para dizer a respeito de mim. O que o céu tem a dizer a respeito disso aqui. Eu fiz esse acordo. Eu não quero mais saber disso. Não me interessa. Eu preciso saber, algumas coisas eu preciso saber, eu preciso estar inteirado. Se eu estou na sala de aula, me pergunta alguma coisa, eu sei. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aqui no meu dia a dia, eu fiz um acordo com o Senhor. Eu fiz um pacto com Ele. Eu quero saber o que Ele pensa ao meu respeito. Eu quero saber o que o céu tem para dizer a respeito da minha vida. É isso que me rege. E não essas más notícias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e eu vou caminhando para o final. Paulo, quando estava escrevendo aos Filipenses, ele estava numa situação super desconfortável. A igreja de Filipos também estava passando por um momento difícil. Eles estavam sendo perseguidos. O líder fundador da igreja, que era Paulo, estava preso em Roma. E ele não sabia se ele ia voltar vivo para ver aquela igreja. Era bom ou era ruim? O que vocês acham? É bom estar preso? Vocês acham que a cadeia era aqui? Vinha o blindadinho, igual hoje, tinha banho de sol. Não. Né? Pode ir lá no CAPS, se tiver doente, vai com o batedor da polícia e leva no CAPS. Não tinha. Era feio, o bicho era feio. Alguns irmãos aqui já estiveram em Roma, conseguiram ver essas prisões e tal. Eu ainda não tive o privilégio. Mas era outra realidade. Então, Paulo não estava vivendo um momento mais confortável da vida. E ele resolve escrever aquela igreja aos Filipenses. E sabe o que ele escreve? Ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí Paulo segue escrevendo Filipenses 4:8. Aí ele fala assim, sabe o que vocês fazem para conservar a paz? Que a igreja estava ansiosa, estava havendo disputas religiosas, dúvidas políticas. Ele escreve assim, sabe o que vocês fazem para... Eu estou parafraseando, tá? Senão vocês vão falar para o pastor Josimar que eu estou inventando. Eu estou parafraseando. Paulo estava dizendo assim para eles, sabe o que vocês fazem para conservar a paz? Para que a paz esteja com vocês? Pensa em tudo que é amável. Pensa em tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não fica assistindo aquele jornal, não, que espreme e sai sangue. Sabe aquelas notícias do UOL que te perturbam? Você pensa nas coisas do alto. Deixa o passado para trás. Perdoa. Libera perdão. Deixa o passado no passado e avança. Prossegue para o alvo. Alegrem-se no Senhor e vocês vão conservar a paz. E aí Paulo termina escrevendo esse capítulo de Filipenses 4. Um bom livro para você ler essa semana. Ele termina escrevendo assim. E o Deus de paz estará com vocês. Essa é a receita. Essa é a receita. Patrícia, como é que eu faço então para me alimentar, para conservar a paz? Pensar nas coisas do alto. Me alimentar na palavra. Orar mais. Render mais graças ao Senhor. E aí Paulo termina, né? Dizendo, vou ler para vocês o que ele fala, tá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, se há algo excelente nisso. Os vídeos do YouTube lá que você recebe, tem coisa excelente lá? É digno de louvor? Pense nessas coisas. Se não, faz igual eu, entra nos 3 palitinhos, limpar. Você vai fazer 2 bens para você. Seu celular não vai ficar pesado e você vai ficar em paz. O que temos pensado e meditado? Quais as notícias que têm ganho o meu coração? Que notícia tem ganho o teu coração? As boas novas de Jesus? O que Ele disse a teu respeito? Ou que todas essas vozes aqui, que você ouve, todos esses rumores de guerra, guerra política, divisão, passado, todas essas vozes têm te perturbado? São elas que estão dirigindo a tua vida? Uma das coisas que você pode fazer para você conservar a paz, prega para você mesmo. Prega para você mesmo. Acorda de manhã, a primeira coisa que você faz: o Senhor é o meu pastor. Ah, Senhor, obrigada porque eu levantei. Obrigada porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. Prega para você mesmo, Salmo 23, 6. Certamente a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Quando vir o temor, prega para você mesmo. Alimente-se da palavra. Ouça notícias do céu. Proclama a palavra de Deus nas primeiras horas. O que você faz nas primeiras horas quando você levanta? Você já vai para o WhatsApp? Pois é, aí vai ficar difícil. Nos momentos de conflito, pratica a gratidão. Às vezes você está em conflito, o que você está vendo não é o que você está vivendo. Talvez o diagnóstico chegou e ele não foi favorável. Pratique a gratidão. Ô Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é dono das riquezas insondáveis. Sua misericórdia dura para sempre. É o que o Salmo 100 diz. Reconheça o Senhor. Né? Nós somos teus. O Senhor é bom. O seu amor é leal. Né? A sua fidelidade permanece de geração em geração. Davi afirma. Né? Quem é como o Senhor, o nosso Deus que reina. O seu trono está nas alturas. Dá ordem para a tua alma. Davi fala no Salmo 42, quando ele estava muito preocupado, vivendo perseguido, ele fala: porque te abate, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pregue para você mesmo e tenha em mente que paz não é ausência de conflito. Sempre vai ter conflitos, irmãos. Nós sempre vamos ter lutas. E depois da luta, a vitória. E depois da vitória, a luta. E depois da luta, mais uma vitória. Tempestade. Depois da tempestade, bonança. Depois da bonança, tempestade. Depois da tempestade, bonança. E assim sucessivamente. Mas lembre-se de Jesus. Quando os discípulos estavam no barco e a tempestade aconteceu, Jesus estava dormindo na popa do barco, numa almofada. O mestre está dentro do barco, não vai deixar naufragar. O mestre está dentro do barco, ele vai dar o escape. Eu quero convidar você a ficar de pé. Levante-se. Levante-se posicionalmente em Jesus. Tenha fé. Se ele está no barco, não vai naufragar. Certamente o Senhor vai enviar o escape. Paz não é ausência de problema.
Paz não é ausência de conflito. É a paz que ele dá. É a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Repete comigo esse versículo que está lá em Isaías. No 3, se é um bom crente, você já sabe de cor. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para ensaio, ficou até mais ou menos. Mas a gente vai repetir de novo. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A paz seja com você. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.